Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Se você viu os jogos da final de cada conferência, você, como eu também, está completamente maluco. Você está ficando doido, porque foi um jogo incrível, um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida e um dos piores jogos que eu vi na minha vida. E a gente vai falar sobre isso um pouco hoje. Galera, eu separei aqui pra vocês, como sempre, a janelinha aqui de sempre, agora com o gráfico novamente. Antes de falar da final da Conferência Americana, eu vou falar desse jogo aqui, porque é um pouco mais fácil. Infelizmente é um pouco mais fácil. Vocês viram aí que os Eagles ganharam de 38-7 dos Vikings. Foi um duelo clássico de conferência em que o primeiro melhor jogou contra o segundo melhor e o primeiro melhor ganhou. Só que quem conhece como tá a temporada e viu meus vídeos e tudo mais, sabe que o buraco é bem mais embaixo. A gente tinha Nick Foles, um quarterback reserva, substituindo o Carson Wentz, que realmente foi um quarterback incrível e fez uma temporada incrível. Já o Nick Foles não tanto, ele tava tapando buraco ali. Na hora que o Carson Wentz machucou, a casa de apostas em Las Vegas tirou totalmente as apostas em cima dos Eagles, cara. Não totalmente, né? Vocês entenderam. Só que ferrou pros Eagles, assim. Então, eu, inclusive, não achei que fosse dar muito bom. Só que, como vocês podem ver aqui, os Eagles pularam a primeira semana, ganharam dos Falcons na segunda, os Falcons que foram para o Super Bowl 52, e chegaram aqui e olha isso daqui. E do outro lado tava o Case Keenum, que também, como eu disse no vídeo, é um dos não muito desejados aí pelos Vikings, né? Porque primeiro foi Teddy Bridgewater e depois Sam Bradford, e o Case Keenum foi a terceira opção e acabou ficando também por ir muito bem. Ou seja, tinha tudo pra ser um duelo muito legal. E aí, 38-7, galera. Infelizmente, o jogo foi decidido muito cedo. Quase que eu não vi ele até o final. Eu vi até o final porque é final de conferência, então nunca se sabe. Mas, só um fato interessante pra vocês, a maior virada da história até hoje foi em 1999 e foi dos Bills em cima dos extintos Oilers, que se você viu meu vídeo dos fatos e curiosidades da NFC e da AFC, eles se mudaram pra Nashville, viraram Tennessee Titans e aí veio o Houston Texans depois, então os Oilers não existem mais e tava uma diferença de 32 pontos, que é parecido com esse resultado, que é uma diferença de 31. E os Bills realmente viraram, mas foi, tipo, precisaram de 2 quartos pra isso. Quando começou o quarto, a bola tava com os Eagles e já tava 38-7, eu falei, cara, acabou. Nem os Patriots viram isso aí, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então é uma pena pros Vikings. Seriam o primeiro time a sediar um Super Bowl em casa. Não vai ser, isso continua sendo um recorde não batido, né? Uma estatística não batida. Os Vikings vão ter que se contentar em ser vice-campeões de conferência. Merecem todo o mérito por isso, é claro. Eles foram um time maravilhoso, fizeram o milagre de Minneapolis que eu falei pra vocês contra o Saints no último minuto, incrível, nos últimos 5 segundos, na verdade, incrível, maravilhoso. Morreram na praia, infelizmente morreram na praia. E a gente não viu os Vikings aparecendo, cara. Eles fizeram o primeiro touchdown, deu a entender que seria um jogo interessante, e aí desandou. A defesa dos Eagles jogando maravilhosamente bem. O Nick Foles, eu não sei o que colocaram na água dele, foi o que o Paulo Mancha falou na transmissão da ESPN. Eu não sei o que colocaram na água dele, que ele tava acertando tudo, fez flip-flicker, fez tudo, foi impressionante. E os Eagles ganharam então de 38-7, indo assim para o Super Bowl. E eu vou falar disso em outro vídeo, não agora. Então vamos falar desse jogo. Eu acabei de falar que esse foi um jogo triste e eu fiquei 3 minutos e meio falando dele. Imagina desse. Zoeira, não vou me estender muito. Galera, o jogo tava 20-10. Os Jaguars conseguiram. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu postei no meu Twitter que os Jaguars iam fazer a primeira pontuação. Todo mundo ia falar que os Jaguars iam ganhar a final da conferência, os Patriots iam aprender como os Jaguars jogam e iam virar o jogo. Eu errei, não foi um acerto isso. Os Patriots começaram pontuando, fizeram um field goal numa campanha que teve até uma 4-2 bem sucedida, convertida pelo Tom Brady e pelo Danny Amendola. E o Danny Amendola, melhor wide receiver desse ano de longe. Me desculpa Antonio Brown, me desculpa Julio Jones. Melhor wide receiver. Depois desse jogo ele se provou um wide receiver de elite de muito longe. Mas tudo bem. Então os Patriots estavam 20-10, porque eu não acertei, na verdade. Na verdade, os Patriots fizeram 3 pontos e depois os Jaguars fizeram 7-3 e 14-3. E aí os Patriots fizeram 10 pontos e os Jaguars fizeram 20-10. E quando fizeram 20-10, é aquele negócio. O Tom Brady é o quarterback que mais tem viradas em quarto, e os Patriots, em
todas as últimas competições de playoff, playoff, qualquer seja os playoffs, wild card ou divisional ou conferência, que eles estavam por uma desvantagem de mais de 10 pontos, eles reverteram. Que fato absurdo é esse? Isso não é necessariamente bom, porque significa que os Patriots se deixam perder por muito, né? Mas depois eles recuperam. É uma coisa absurda. Então, o jogo tava 20-10, os Patriots fizeram 20-17, os Jaguars não conseguiram expandir essa vitória, e é uma coisa que eu vi acontecer no Super Bowl 51 também. Os Patriots se tornam um time que tá fazendo pontos, e o outro time, que no caso foi os Jaguars, se torna um coadjuvante, vendo a história ser feita. Infelizmente é isso que acontece, sabe? É quase uma diversão pros Patriots fazerem essas viradas incríveis, e lógico que não é de propósito. Mas o que acontece é que teve recepções impressionantes, teve terceira para 18 convertida pelo Tom Brady, e aí eles fizeram 20-17 para os Jaguars e depois 24-20 para os Patriots, e eles conseguiram segurar o resultado. Na última campanha dos Jaguars, que poderia dar alguma pontuação para eles, o Stephon Gilmore, que eu critiquei a temporada inteira, cornerback dos Patriots da defesa, ele espalmou uma bola no melhor nível Tafarel ali, e ele conseguiu impedir a recepção do jogador dos Jaguars. Quarta descida, eles foram obrigados a chutar o punch. Não, essa foi a... Não, mentira, errei. Essa foi uma quarta para 14 e eles não conseguiram, tendo assim um turnover on downs, e aí foi só o Tom Brady ajoelhar na bola. Eu não tenho como como deixar de falar aqui que o Tom Brady é o melhor quarterback de todos os tempos, ele mostrou isso de novo. O Bill Belichick é o melhor head coach de todos os tempos, e o Matt Patricia, que é o defensive coordinator, né, coordenador da defesa dos Patriots, e o Josh McDaniels, que é o coordenador do ataque dos Patriots, são incríveis, tanto que os dois vão sair. Um vai pros Lions, o Matt Patricia, virar head coach, virar técnico principal, e o Josh McDaniels vai pros Colts, virar técnico principal. Então, os Patriots estão no Super Bowl também, vocês podem ver aqui, o jogo foi 24-20, os Jaguars, eu queria falar dos Jaguars pra vocês, galera. É como eu disse na prévia, cara. São um time que nas últimas 6 temporadas o melhor desempenho foi ser o quinto pior. E eles irem para uma final de conferência e ganharem dos Patriots de 20-10 durante um bom tempo. O Blake Bortles, que é o quarterback, ele fez um jogo maravilhoso. O Leonard Fournette, como todos esperavam, fez corridas maravilhosas. E os Jaguars tiveram uma diversidade no playbook que era maravilhoso, cara. Eles fizeram flea flicker, eles fizeram várias jogadas de bootleg do Blake Bortles. Teve corridas super diferentes, engraçadinhas, como diz o Paulo Antunes. Foi sensacional. Mas infelizmente pra eles, do outro lado, tinha o Tom Brady, tinha o Bill Belichick, que é um time muito chato de se enfrentar, essa é a verdade. E por isso que o Super Bowl está montado, Patriots e Eagles. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. O Super Bowl não é nessa próxima fim de semana, agora tem Pro Bowl, que é o jogo das estrelas. O Super Bowl é só no dia 4 de fevereiro, fim de semana seguinte. E foi isso, um jogo maravilhoso, um jogo que não foi maravilhoso, uma pena, na verdade. Eu tava muito triste, porque eu não tava torcendo pra ninguém particularmente, mas eu queria ver um bom jogo, e não foi, cara. Foi um 38-7 triste. Foi na casa dos Eagles, então foi bonito por causa disso, mas não foi um jogo divertido. E do outro lado foi um jogo extremamente emocionante, com mais uma vitória dos Patriots aí em final de conferência. 8º Super Bowl do Tom Brady em 16 anos em que ele jogou como titular. Deixa essa informação ser absorvida aí. E galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!